dá muito valor, né? A não ser que você trabalhe, seja um arquiteto, um designer de interiores, ou alguém que é aficionado por porta, né? Você diz assim, pastor, eu sou aficionado por portas. Mas se não for esse o caso, portas não são coisas que a gente se atenta, né, com constância, não é verdade? Às vezes a gente vai olhar para uma luminária, a gente vai olhar para várias coisas na decoração, mas a porta não necessariamente. E é curioso isso, irmãos, porque a porta ela tem um efeito, uma importância muito grande, né? Eu lembro de duas experiências particularmente, né, onde a porta, as portas me chamaram a atenção. Uma delas foi em um dos apartamentos que eu morei. Eu já me mudei algumas vezes por conta de motivos diversos, trabalho, depois igreja, enfim, motivos que nos fizeram ter que pensar em morar em lugares diferentes aqui da nossa cidade. Eu lembro que uma vez eu me mudei, foi uma mudança muito rápida, foi quando a gente veio da Zona Norte para cá, para Boa Viagem. Antes do início da plantação dessa igreja, a gente entendeu que era importante estarmos aqui na região, né? Mesmo quando a gente estava se reunindo enquanto grupo base, vivendo aqui essa região da Zona Sul do Recife. E a gente se mudou muito rápido e fomos para um apartamento muito grande, né? O maior apartamento que já morei até então. E por ser um apartamento muito grande, ele era também um apartamento muito antigo, né? Como costuma ser hoje em dia, apartamentos grandes normalmente são antigos aqui na nossa cidade. E uma das coisas que chamava a atenção era a porta. A porta era muito feia daquele apartamento. E foi engraçado que minha avó foi visitar esse apartamento. Logo no início, ela olhou, acho que viu que tinha tanta coisa para fazer, né? Ela olhou assim e disse: Meu filho, eu vou dar uma porta para vocês. Aí eu disse: Vó, mas esse apartamento é alugado. Uma porta, ninguém nunca me ofereceu uma porta, né? Já me ofereceram tantas coisas, mas uma porta, eu disse, eu vou dar uma porta para você. E eu confesso que eu achei muito estranho aquilo, porque nunca ninguém tinha me oferecido uma porta, nem eu achei que a porta era a prioridade, né? Dentro de várias coisas que a gente tinha para fazer. Mas a verdade, irmãos, é que me surpreendeu ali foi ver o resultado de uma porta trocada, né? O quanto foi diferente ver uma porta que era muito feia ser substituída por uma porta que não era de luxo, mas era uma porta nova, né? Que tinha alguns detalhes. E o quanto aquilo me fez enxergar aquele lugar como quase outro apartamento quando eu chegava na frente dele. Então a gente vê aqui um ponto que tem a ver com a beleza, né? E certamente esse é um dos pontos que a porta nos traz diante de uma casa, diante de um local. Mas existe uma outra experiência que eu vivenciei que me mostrou um outro aspecto, que talvez seja o mais claro em relação à porta, que a gente encontra inclusive nesse texto. Foi quando o meu terceiro filho nasceu. Acho que a maioria de vocês sabe dessa história, mas ele nasceu sozinho, né? Tati fez o parto e a gente chegou no hospital e antes mesmo que a gente tivesse a equipe disponível, ela foi ao banheiro achando que ia só ao banheiro e ali naquele banheiro ele nasceu sozinho, né? Ela fez ali o procedimento. E a surpresa, o que foi mais aterrorizante naquele parto não foi ele ter nascido sozinho, né? O mais aterrorizante foi o fato de que a porta estava trancada e que simplesmente a gente não conseguiu abri-la porque ela estava trancada e a pessoa que estava ali dentro não conseguia, obviamente, abrir uma porta porque estava dando à luz, não é verdade? Então, quando a gente percebeu que além de estar nascendo uma criança, a porta estava trancada por dentro, foi que a situação se tornou mais aterrorizante. E durante alguns poucos segundos, 5, 10, não me lembro, né, que pareceram anos, a gente se viu desesperado. Eu, particularmente, me vi desesperado porque eu vi meu filho nascendo, minha esposa, que eu não sabia como estava, e uma porta que me impedia de vê-la. Tentei arrombar essa porta, mas essa porta ela abria para fora e, portanto, eu não conseguia arrombar porque a estrutura dela impedia, até que finalmente a minha esposa, além de dar a luz, abriu a porta também. E graças a Deus, porque a gente conseguiu ver, né, ver o meu filho. Mas o que é que eu quero dizer, irmãos? A porta cumpriu um papel, nesse caso negativo, mas que foi de trazer privacidade e segurança. Não a que a gente queria naquele ato, mas foi o que ela trouxe. Então, só aqui a gente já viu alguns exemplos do que uma porta pode fazer ou pode deixar de fazer. E quando a gente olha para esse texto que a gente vai ler agora, eu queria que você pudesse lê-lo
buscando entender o porquê Jesus se definiu como a porta. Então leia comigo a partir do versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. E aí no versículo 9 ele fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você pode ler comigo o versículo 10, toda a igreja dizendo assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez lembrando da imagem que precisamos trazer à nossa memória, como mendigos que buscam alimento espiritual, mediante a Tua palavra, que é o alimento da nossa alma. E o Senhor nos chama não apenas para uma refeição, mas todos os domingos o Senhor nos chama para um banquete, Pai, da alma, onde louvamos, onde cantamos, onde oramos e onde nos alimentamos da Tua palavra. Que assim seja mais uma vez nessa manhã. Que apesar de todos os dias nos alimentarmos do Senhor, lendo a Bíblia em nossas casas, em nossos trabalhos, por onde formos, e eu espero que assim seja em nossas vidas, mas que hoje também seja um alimento para a nossa alma em comunidade, seja o banquete, Pai, do Teu povo, e que a Tua palavra nos alimente, Pai, nos alimente porque ela é o nosso alimento em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê os nutrientes que nós precisamos, não aqueles que nós queremos, não aqueles sabores que nós desejamos, mas aquilo que nós realmente precisamos para termos uma boa saúde espiritual. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu sou a porta, irmãos. É isso que nós vemos por duas vezes aqui. E para a gente entender de fato essa passagem, com certeza não é suficiente, não são suficientes os meus exemplos de porta, né? Eles apenas nos ajudam a perceber como as portas não são tão irrelevantes como talvez você um dia acreditou. Mas para a gente entender esse texto, a gente precisa, obviamente, entender o quê? Aula de hermenêutica. Primeira pergunta. Para entender o texto, a gente precisa entender o quê? Contexto, amém. Precisamos entender o contexto. No capítulo 9, irmãos, porque texto fora de contexto é o quê, irmãos? Pretexto. Então, assim, não se acostume com a pregação onde se abre a Bíblia, lê o texto e você vai para longe, você nunca mais sabe onde o texto estava, ou você não entendeu o que é que estava se passando. Provavelmente você vai ouvir uma Bíblia que não está sendo corretamente aplicada. Então, não se acostume com isso. Sempre que a gente lê uma passagem, a gente precisa entender o que é que se passa naquele contexto. Todo texto nas Escrituras está envolvido em algum contexto maior. Obviamente, o contexto maior é todo o Evangelho de João, que serviu para nos mostrar Cristo como Salvador do mundo, como o Verbo, como a palavra, o Logos, aquele que nós precisamos. Porém, existe uma passagem imediata aqui que nós precisamos entender, que é o capítulo 9. No capítulo 9, a gente vê a cura de um homem cego de nascença. E essa cura, além de ser fantástica, por ser uma cura, né, algo milagroso, existe algo que chama a atenção naquele contexto. Por quê? Porque os fariseus, para variar, eram um grupo, né, dentre os partidos políticos de Israel. Para quem nunca entendeu quem eram os fariseus, é importante você entender isso, porque às vezes as pessoas botam os fariseus como uns vilões, né, naquela época. Mas se você pula para aquela época, vai 2000 anos atrás, eles eram um grupo extremamente respeitado e honrado. Então, o que nós temos de aspecto pejorativo e negativo dos fariseus é porque o Senhor nos revelou onde o coração deles estava errado em muita coisa. Mas se você se coloca no contexto cultural daquela época, aqueles homens eram vistos pela sociedade como os homens de mais alta honra. Eles eram extremamente admirados. Então, para a gente entender o quanto ainda mais era difícil a missão de Jesus.
Porque ele estava batendo de frente, não era contra um partido político que era odiado, onde os chefes daquele partido não podiam sair na rua. Não, ele estava lidando com um partido político e religioso, onde aqueles homens eram extremamente admirados e respeitados na sociedade. E é contra esses homens que Jesus profere palavras duras, como as que nós vamos ver aqui. E aí, nesse contexto, irmãos, esses homens questionam aquele que havia sido curado. E diz assim, quem lhe curou, em outras palavras? E ele diz, foi Jesus. E aí no versículo 9, 35, a partir do 35, eles perguntam, ou melhor, antes disso, ainda no 35 não, eu vou chegar no 35, mas eles perguntam àquele homem, eu vou resumir aqui, e aí aquele homem diz, olha, foi Jesus que me curou. E aí os fariseus meio que fazem uma denúncia de Jesus para aquele homem curado e diz, olha, esse homem aí não é de Deus, esse tal de Jesus, porque ele lhe curou no sábado. E você vai ser expulso aqui do nosso meio porque você foi curado por esse homem e você está feliz com isso. Em outras palavras, era isso que estava acontecendo, porque você aceitou essa cura, porque você, de algum modo, é parceiro desse homem que está curando pessoas. E aí, logo depois, no versículo 35, quando esse homem é expulso daquela reunião, quando ele foi convocado, Jesus pergunta, você crê no Filho do Homem? É a pergunta que Jesus faz, logo depois dele ter sido expulso. E aí, o homem pergunta, quem é Senhor, para que eu creia nele? E aí Jesus diz, você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Jesus se revela plenamente como Messias. Então ele afirmou, eu creio, Senhor. Eu creio. E a Bíblia diz que ele o adorou. Foi a conversão daquele homem. Foi o momento que ele professou Cristo. A conversão daquele homem não foi quando ele foi curado. A conversão dele se deu nesse ato. Ou seja, pessoas podem ser curadas por Jesus, ver milagres de Jesus, mas nunca terem tido um encontro com Jesus. É isso que esse texto está nos mostrando aqui. A conversão desse homem aconteceu aí. E aí Jesus continua dizendo, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. É exatamente após esse enredo aí, irmãos, que Jesus começa a ensinar sobre as imagens que a gente encontra no capítulo 9. Ele fala sobre ser o bom pastor e ele também fala sobre ser a porta. Então ele usa imagens do mundo agropastoril, daquela região mediterrânea, daquela época muito forte, para trazer lições para eles e para nós hoje. E como nós lemos no início desse sermão, a declaração dele de hoje, a autodeclaração que Jesus faz é, eu sou a porta. E claramente, irmãos, existe uma relação entre o relato da cura do cego e o seu conflito com os fariseus e o ensino de Jesus sobre pastor, ovelhas, ladrões e esse mundo agropastoril. Basicamente, as imagens que Jesus usa é para que nós entendamos de uma maneira muito clara, eles naquela época e nós hoje, que ele estava dizendo, sem muito rodeio, que ele era o bom pastor e ele também é a porta. Eu vou falar sobre isso. Há duas imagens no mesmo contexto que ele usa para atribuir a si. E, em contraposição, aquelas pessoas que o estavam aceitando como cego e outros eram as suas ovelhas, enquanto que aquele grupo dos fariseus, boa parte deles, eram salteadores e ladrões. Então, claramente, Jesus mostra que aqueles falsos mestres, aqueles líderes que se posicionavam contra ele, não eram pessoas neutras, apenas pessoas que não o entenderam. Se estavam levantando como rivais, como inimigos do reino. E eles eram, nesse contexto, falsos mestres. Então, todas essas imagens aqui, irmãos, servem para apontar isso. Isso é muito importante. Eu vou falar sobre isso ao final, porque certamente você usou, né, talvez até hoje, ou durante muito tempo, esse versículo do capítulo 10, que diz assim, versículo 10, capítulo 10, quando diz assim,
o ladrão, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, para atribuir a quem? Satanás, não é? Mas não é isso aqui que o texto quer dizer, né? Claro que Satanás usa os falsos mestres, mas a ênfase do texto tem a ver com a responsabilidade de falsos mestres que servem e acabam matando, destruindo pessoas pelo seu falso ensino, que era o caso dos fariseus. E a pergunta é: existem falsos mestres em nossos dias? Muitos. Então, aplicando em nosso contexto, o que essa passagem quer dizer, já antecipando aqui algo no final, é que hoje falsos mestres continuam roubando, matando e destruindo por meio do falso ensino. Então você diz: poxa, pastor, acabou com a minha frase. Satanás veio para matar, roubar e. Não acabou, não, meu irmão, porque ele faz isso também, mas não é a aplicação do texto, a primeira e principal. Mas com certeza ele é tão mau e tão pior que o falso mestre que ele faz isso também, né? Então, irmãos, quando a gente lê aqui esse texto, eu queria trabalhar 3 verdades que a gente pode conhecer sobre Cristo por essa fala dele, do versículo 7 ao versículo 10. A primeira é: Jesus é a porta, nós já sabemos disso. Mas essa porta ela nos ensina algumas coisas. E a primeira coisa é o que a gente encontra no versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então, de uma maneira muito clara aqui no texto, Jesus é a porta da salvação. Jesus é o único meio pelo qual pessoas podem ser salvas. E isso é muito óbvio, talvez você escute isso há décadas dentro de uma igreja. Mas nós precisamos lembrar disso sempre, porque nós somos tentados todos os dias a acreditar, consciente ou inconscientemente, que nós podemos encontrar salvação em outros lugares, em outras pessoas, em outras ideias, além de Cristo. E eu vou dar um exemplo para vocês de o quanto, por vezes, apesar de sabermos disso, às vezes nós podemos ser tentados a não crer nisso de uma maneira tão real. Vou dar um exemplo aqui, respeitando todo o luto da situação, mas eu acho que é importante a gente refletir nisso. Quando, por exemplo, a gente perde um homem tão querido como Silvio Santos, como aconteceu ontem. E fazendo uma pergunta bem objetiva aqui. Silvio Santos foi salvo? O SBT publicou ontem: Silvio Santos, as portas do céu te aguardam. E é claro, gente, assim, é um homem que a gente é tão querido que a gente até curte aquilo, né? Mas vamos pensar teologicamente aquilo. Vamos pensar. Primeiro, vamos entender o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que por natureza todos pecamos, você sabe disso, fomos separados de Deus, e o pecado criou esse abismo infinito entre Deus e o homem, que ninguém pode preencher, a não ser uma pessoa, que foi Cristo, que morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então, quando ele faz isso, e nós cremos nele, ele se torna uma ponte que conecta esse abismo que antes era infinito, mas que agora ele serve como ponte e nos leva até Deus. Então, nesse sentido, ele não é apenas essa ponte, mas ele é essa porta, que se não for por meio dele, é impossível chegar até Deus. Ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. É o que nós encontramos, não apenas em João no 14, no versículo 6, que a gente vai expor mais à frente, né, nos próximos domingos, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como nós lemos em Atos no capítulo 4, versículos 11 e 12, quando Pedro está pregando, ele diz: este Jesus é a pedra que vocês, os fariseus, os judeus, os construtores rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então eu volto à pergunta: ele foi salvo, irmãos? Por mais querido, por mais simpático, por mais alegre que ele tenha sido,
Ele somente foi salvo se e somente se ele tiver entrado pela porta chamada Jesus Cristo. Até onde eu sei, ele não proclamou essa fé, ele morreu como um judeu, até onde eu sei. Ou seja, chegou perto, que foi um judeu, mas não chegou em Cristo. Pode ser que no meio da história tenha acontecido alguma coisa aí que a gente não sabe, não dá pra gente julgar, mas dá pra gente dizer que ele somente foi salvo se e somente se ele entrou por essa porta mediante a fé em Cristo Jesus. Eu sei que talvez no seu interior você diga, mas pastor, ele foi tão bom, ele foi tão legal. Será que ele não foi salvo? Será que ele não está no céu mesmo? É por isso que eu digo que nós somos passionais nesse assunto. Porque não é sobre o que nós achamos ou o que nós queremos. É sobre o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que se alguém entrar por mim, será salvo. Somente se for por meio de Cristo. Por isso, meus irmãos, a primeira e principal pergunta que qualquer pessoa precisa fazer a si mesmo é: eu já entrei por essa porta? Essa é a pergunta, irmãos, que não pode ser abandonada. E note bem, a pergunta não é: você já viu essa porta? A pergunta não é: você já chegou perto dessa porta? A pergunta não é: você já tocou nessa porta? A pergunta é: você já entrou por essa porta? Porque tem gente que já viu, aí diz: não, eu já ouvi falar de Jesus. Ah, não, eu já li sobre Jesus, eu já li até os evangelhos. Ah, não, eu já tive até uma experiência, eu fui num culto e olha, eu senti Jesus. Mas sentir Jesus não é crer em Jesus. Não é se arrepender dos seus pecados. É diferente, irmãos. Então essa é a pergunta primeira, que não podemos escapar. Você já entrou por essa porta? Para quem está dormindo, acordou, né? Amém, é bom assim. Você já entrou por essa porta? Essa é a pergunta, meus irmãos. Você já depositou a sua fé na pessoa de Jesus? Você já declarou a si mesmo e ao mundo que agora você vai viver para Cristo, não importa o que aconteça, não importa o que custe. Você já rompeu os ídolos que rivalizavam com o senhorio de Cristo na sua vida. Irmão, chegará um dia que essa porta vai ser fechada e você sabe disso. Do mesmo modo que a porta daquela arca de Noé um dia fechou. E os homens se esforçarão para entrar, mas não vai ser mais possível, porque há um tempo determinado por Deus. Portanto, não demore. Não demore do lado de fora, se esse é o seu caso. Não fique hesitando entre duas opiniões. Não seja de ânimo dobre, como diz Tiago. Enquanto ainda é tempo, entre por essa porta no nome de Jesus. Creia nele, diga: Senhor, eu posso ainda duvidar, mas eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. E apesar de coisas que eu carrego, eu quero depositar toda a minha fé no Senhor Jesus. Eu quero me arrepender. Eu não sei como vai ser minha vida, mas se há alguém aqui que ainda não deu esse passo, não entrou nessa porta, faça isso em nome de Jesus, porque Ele é a porta da salvação. Mas Ele não é apenas a porta da salvação, irmãos. Ele é a porta também da liberdade. No versículo 9 do capítulo 10, ele continua dizendo assim: entrará e sairá. Entrará e sairá. E essa é uma função de uma porta, irmãos. Ela permite o ir e o vir. Preste atenção nisso. Porque existem portas que conduzem à escravidão. Mas Jesus é a porta que conduz à liberdade. Quem entra pela porta, que é Jesus, entra e sai, não no sentido de viver com Jesus, viver sem Jesus, não. É alguém que agora foi de fato transformado ao ponto de que a sua natureza é tão real em Cristo que ele pode ir e vir, que ele pode subir aos mais altos céus, ele pode descer ao mais profundo vale, e ele vai continuar sendo um filho amado de Deus. Isso significa, irmãos, que não é a liberdade para você fazer o que você quiser. Não é livre como o mundo pensa. Porque o mundo pensa liberdade, eu sou livre se eu fizer o que eu quiser. Mas já parou para pensar que isso, na verdade, é uma escravidão do querer? É uma escravidão dos meus sentimentos? É uma escravidão das minhas emoções?
é uma escravidão das minhas vontades. Mas quando Deus nos diz que nós somos livres em Cristo, é que nós somos livres para vivermos segundo a própria vontade de Deus. Nesse sentido, irmãos, o homem ele pode ser comparado a um trem. Porque um trem ele só é verdadeiramente livre se ele estiver dentro de um trilho. Se ele não estiver sobre um trilho, ele é tudo menos livre. Um trem descarrilhado é uma das piores imagens que alguém pode enxergar. É uma das tragédias mais duras de ver um trem se perdendo e se destroçando porque saiu do trilho. Portanto, meus irmãos, um trem fora do trilho ele não tem liberdade, mas ele tem destruição, ou ele tem completa estagnação. E assim é um homem fora do trilho, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, ele não é livre. Um homem fora do trilho, ele não é livre. Mas quando ele vive em Cristo, quando ele vive na palavra, quando ele é guiado pela vontade de Deus, ele encontra a verdadeira liberdade. Ele entrará e ele sairá. E quanto mais rápido nós entendermos isso, mais rápido nós seremos verdadeiramente livres, irmãos. Agostinho, Santo Agostinho, bispo de Hipona, século IV, certa vez disse: ame a Deus e faça o que quiser. Você vai dar um pulo aí da cadeira, né? Misericórdia, que pregação é essa, pastor? Que frase perigosa! A verdade, essa frase está certa, irmãos. Porque se de fato você amar a Deus de verdade, acima de todas as coisas, você só vai fazer aquilo que honra e agrada a Deus. Porque se alguém verdadeiramente amar a Deus, vai fazer as coisas que o agradam, que o honram. Por isso Jesus diz, olha, essa ovelha ela entrará e ela sairá, porque ela não é presa por um sistema religioso, como estavam tentando fazer com aquele cego que estava sendo curado. Você não pode ser curado no sábado. É uma piada, né, gente? Aquele homem passou a ver e eles estavam preocupados porque ele tinha sido curado no sábado. E uma das aplicações inescapáveis desse texto, irmãos, para nós, é como eu disse no início, assim como existem falsos mestres que Jesus acusa em sua época, existem falsos mestres em nossos dias, que se revelam como o quê? Ladrões, salteadores. E não apenas mestres e falsos mestres dentro da igreja, também. Mas lembre-se que os fariseus eram membros de um partido político e religioso. É isso que era o Sinédrio. Então nós precisamos entender que existem falsos líderes dentro ou fora da igreja que se levantam para nos afastar de uma vida e de uma igreja centrada em Cristo. Qual é o critério? É esse. Se falsos mestres, falsos líderes se levantam e tentam nos colocar em qualquer lugar que seja longe de uma vida que é centrada em Cristo, esse é o primeiro sinal de um falso mestre. E aí, nesse sentido, eles vêm para roubar, para matar e para destruir. Por quê? Porque me tiraram de Cristo. Porque tiraram a minha vida da centralidade de Cristo. Então nós vemos ladrões e salteadores em púlpitos quando tentam vender Cristo pelo dinheiro. Nós vemos ladrões e salteadores em púlpitos quando tentam desconstruir Cristo nas igrejas liberais, onde Cristo é tudo menos o Cristo aqui da palavra. Apresentam outra ideia de Jesus, porque o Jesus da Bíblia é muito duro para ser engolido. Ou que tentam atualizar a Bíblia para trazer um Cristo mais palatável para a cultura pós-moderna. Ou ainda nos púlpitos das igrejas do coaching que tentam adaptar Cristo às necessidades afetivas das pessoas. É por isso que um bispo anglicano, irmãos, Riley, ele disse: pastores não convertidos são a ruína da igreja. Quando um cego guia outro cego, ambos caem no barranco. Se desejarmos conhecer o valor do ministério de um pastor, perguntemos: onde está o cordeiro neste ministério? Onde está a porta? Este pastor revela Cristo e dá-lhe o lugar correto? Esse é o critério, irmãos. Essa igreja é centrada em Cristo?
É Cristo que é pregado nessa igreja. É Cristo que é celebrado. Esse é o critério. E nesses púlpitos que eu citei, se vende uma falsa liberdade. A liberdade do dinheiro, a liberdade de ser um cristão fora da caixa. Eu sou cristão, mas assim, eu não sou cristão assim da Bíblia, sabe? Sou um cristão diferente. Sou um cristão para frente, né? Eu sou o cristão do amor. Mas essa é uma falsa liberdade, irmãos, que escraviza pessoas a um falso Cristo. E, infelizmente, há também ladrões que tentam matar ovelhas de uma maneira muito semelhante aos fariseus pelo legalismo, quando impõem às pessoas um padrão que o próprio Deus não impôs. Legalismo é isso. É você impor à igreja um padrão que Deus não impôs e considerar pessoas não salvas por causa daquilo. Então, não, você não pode cortar o cabelo. Mas por que não? Porque aqui é assim. Não porque o homem não pode usar barba, porque o homem não pode jogar futebol. Irmãos, isso destrói a vida de uma pessoa, destrói a fé. Porque já é difícil ser cristão. É fácil ser cristão. Já basta a gente ter que lutar contra a nossa própria carne e ainda não poder jogar futebol, né? Aí é difícil, né? Então, isso destrói, irmãos. A gente ri, mas isso destrói. Eu já recebi pessoas aqui na nossa igreja que, dentre tantas perguntas que elas podiam me fazer, elas perguntaram: mas pastor, só queria saber uma coisa, pode cortar o cabelo aqui na igreja? E isso corta o coração, irmãos, porque o evangelho tem tanta coisa para a gente lutar, para ser santo de verdade. E você vê que essa era a principal luta da vida da pessoa, era o principal trauma, porque na outra igreja ela não podia cortar o cabelo. E não era um conselho, era uma lei. Não pode. Se você cortar o cabelo, você não é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, no caso. Então, vocês percebem que isso mata? Isso mata, irmãos. A longo prazo, isso mata uma vida, isso destrói o coração de uma pessoa. Mas graças a Deus que existe uma porta, irmãos, que é Cristo. E nós podemos entrar por essa porta. E o que ele nos proíbe, realmente, é porque nos aprisiona. Então, quando ele diz assim, olha, marido e mulher a gente só tem uma. É porque se a gente quiser ter 2, 3, 4, é porque isso é prisão. Aí a gente leva a sério. Dinheiro dos outros é dinheiro dos outros. E o que pegar dos outros é roubo. E isso é prisão ao dinheiro. E a gente vai lembrando dos pecados. Mentira é pecado. Isso aprisiona, é a prisão à mentira. E aí todas essas coisas, aí a gente diz, não, opa, aqui é território onde eu não posso brincar. Aqui não tem concessão. Por isso, maridos e esposas, ser fiel não é uma prisão. É a libertação da destruição. É a libertação de uma destruição. Profissionais, ser honesto nos negócios não é ser ingênuo, é ser livre para fazer o que é certo. Irmãos, perdoar não é coisa de gente besta. É a liberdade da alma ferida, o perdão. E por fim, irmãos, eu quero concluir dizendo que além dele ser a porta da nossa salvação, além dele ser a porta da nossa verdadeira liberdade, não a liberdade falsa que nos criam, mas a liberdade verdadeira, ele é a porta da nossa satisfação atual e eterna. Porque esse texto diz assim, essa ovelha ela vai entrar e vai sair, e ela vai sempre achar pastagem. Ela sempre vai achar alimento, ela sempre vai estar satisfeita. E o versículo 10, ele reforça isso. Ele diz assim, além de falar o que a gente já disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto aqueles fariseus estavam matando pessoas, assim como os falsos mestres matam pessoas hoje pelo falso ensino, quem vai a Jesus de fato, irmãos? Esse Jesus que nós estamos lendo aí, não é o Jesus que você quer, é o Jesus que a gente conhece pela palavra. Quem vai a Cristo encontra uma vida, mas não é uma vida com V minúsculo, é uma vida de verdade, vida com V maiúsculo, vida verdadeira, vida maiúscula, vida superlativa, vida abundante. É o que ele nos diz. Eu vim para que tenham vida mais calma. Não é a vida que vocês estão ouvindo aí.
Não é a vida que está sendo prometida nas redes sociais, não é a vida que está sendo ofertada nos programas de televisão, nas séries, não é a vida que você está ouvindo do seu colega de trabalho. Não, não, é a vida verdadeira, a vida abundante, a vida eterna. Uma vida que traz satisfação não apenas na eternidade, e aqui eu quero chamar a sua atenção, mas é uma vida que começa a ser vivida plenamente hoje. Aí você diz assim, como assim, pastor? Eu não aprendi isso. Eu aprendi que era só lá. É o perfeito, de fato, né? É incomparável que nós vamos viver na glória. Mas a bênção do evangelho é que ele nos dá a possibilidade de viver uma vida abundante hoje. Por isso que ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É por isso que no Salmo 16, abra lá, Salmo 16, esse versículo ele é digno de ser anotado e relembrado. Versículo 11 do Salmo 16. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Existe uma aplicação para o hoje desse versículo. Versículo 11 do capítulo 16, do Salmo 16. Ele diz assim, ó: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria e à tua direita há delícias perpetuamente. Irmãos, alguns acham que ser cristão é um sinônimo de infelicidade, não é? Não tem gente que pensa assim. Eu não vou dizer que é fácil. Ser cristão é uma luta que nós travamos. Mas isso não significa que nós somos insatisfeitos, infelizes, porque nós somos cristãos. Pelo contrário, um dos pastores que eu mais me alimento à distância, que se chama John Piper, que é o teólogo vivo que mais se dedicou a refletir biblicamente sobre a temática da satisfação cristã, ele conta a sua experiência. Ele diz assim, eu tinha um problema, ele diz, eu achava, quando eu era jovem, que se eu fizesse qualquer coisa boa e eu me sentisse bem, eu tinha estragado o que havia de bom naquilo. Ele diz que ele se sentia egoísta quando, por exemplo, ele se voluntariava para fazer um trabalho para Deus, para servir a Deus, e ele tinha prazer naquilo. Ele dizia, está errado, eu não posso sentir prazer. Ele tinha um conflito, parecia que sentir prazer em Deus, prazer lícito, era algo que diminuía a honra daquele ato. Não sei se você já sentiu isso, mas ele diz que ao sentir isso, ele disse, eu preciso estudar. Será que biblicamente isso é verdadeiro? E ele chegou à conclusão de que ele estaria errado. Tão errado ao ponto de que não apenas ele poderia encontrar prazer em Deus, mas que ele devia encontrar prazer em Deus. Salmo 37, versículo 4, a palavra de Deus diz assim, deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Então a condição é o deleite em Deus, porque quanto mais eu me deleito de verdade em Deus, eu vou me agradar das coisas que o agradam. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou amar as coisas que Ele ama. Então a ideia, irmãos, é que na verdade nós estamos errados quando nós não encontramos satisfação em viver na presença de Deus. É aí que faz sentido as palavras do apóstolo Paulo, quando diz: alegrem-se sempre no Senhor. Sejam dias bons, sejam dias maus, não importa, porque a nossa satisfação não está naquilo que nós experienciamos em última instância, mas está naquele que não muda, está naquele que é eterno, está naquele que é fonte de delícias perpétuas, irmãos. Vocês creem nisso? Vocês querem viver isso? Nós queremos, eu quero que isso seja verdade na minha vida. Então, irmãos, o problema não é buscar satisfação, o problema é buscar satisfação no lugar errado. Porque enquanto o mundo oferece um prazer que passa, né, como nós dizemos no carnaval, dura apenas 4 dias, 5 dias. Esse ano em Pernambuco vão ser 7, né? A gente está achando maravilhoso isso. Enfim, enquanto isso passa, irmãos, enquanto isso passa assim rapidinho, Cristo é fonte de satisfação plena, não muda, é perpétuo. Nós podemos estar nos dias maus, nos dias bons aos olhos humanos, mas a nossa satisfação continua nele. E é por isso que ele é a porta, irmãos, da nossa satisfação.
E C.S. Lewis, ele tem um texto que ele fala sobre essa mudança de natureza, que é muito belo. Eu já li aqui na igreja, mas eu vou ler de novo, porque ele é tão belo que ele nos mostra como é profunda a mudança na vida daqueles que passam agora a ter prazer em Deus. Ele diz assim: antes não tínhamos prazer em Deus, e Cristo era apenas uma vaga personagem histórica. O que apreciávamos era comida, era amizades, era produtividade, era investimentos, era férias, era lazer, era jogos, era leituras, era compras, sexo, esportes, arte, televisão, viagens, mas não Deus. E o problema não está em apreciar essas coisas. Todas essas coisas podem ser apreciadas para a glória de Deus. Mas o que ele está trazendo é que quando essas coisas tomavam o lugar de Deus, quando nós não nos víamos felizes se nós não tivéssemos essas coisas. E ele diz assim, ele era uma ideia, até que boa, e um tema para discussão, mas não era um tesouro de prazer. Ou ele não era a nossa porta que nós entrávamos, aplicando aqui para a gente. E aí ele diz assim, então aconteceu algo milagroso. O que é que aconteceu? Foi como abrir os olhos de um cego diante de um alvorecer dourado. Primeiro o silêncio, atônito diante da beleza indizível da santidade. Depois o choque e o terror diante do fato de que realmente antes gostávamos das trevas. Em seguida, a quietude tranquila da alegria de que esse é o alvo da alma. É para isso que nós nascemos. A luta acabou. Daríamos tudo pela garantia de viver para sempre na presença dessa glória. Amém? É isso que um cristão verdadeiro almeja, irmãos. O cristão verdadeiro não vive com Deus, não vai à igreja, não busca viver uma vida santa para obter algo. Ele já obteve tudo que ele precisava em Cristo. E a alegria dele, a satisfação dele, a nossa, nós já temos. Ele é o nosso tesouro. E só quem passou por essa experiência tem condições de encontrar satisfação para a sua alma. O que eu estou falando aqui pode tentar ser explicado, mas se você não vivenciou isso, você precisa pedir a Deus. Me ensina a encontrar alegria no Senhor. Me ensina a encontrar satisfação no Senhor. O que não conhece Jesus precisa disso, precisa conhecê-lo, precisa entrar por essa porta que nós falamos aqui, que é uma porta de salvação em primeiro lugar, é uma porta de verdadeira liberdade e, por fim, é uma porta que sacia a nossa alma. E quem já o conhece, talvez a maioria de nós, o que é que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos lembrar que podem se passar os anos, e se passam os anos, mas a nossa porta não muda, continua sendo Cristo. A gente entra, a gente sai, a gente vai entrar e sair de novo, sair e entrar, e não muda, não muda. Porque uma das nossas tentações é, mas será que não tem algo a mais para mim? Tem a moda do hoje que Deus sempre está fazendo algo novo, o tempo todo Deus está fazendo algo novo. Eu digo, misericórdia, o tempo todo algo novo. E eu penso, irmãos, que na verdade o que Deus mais quer não é ficar fazendo algo novo o tempo todo. É fazer a gente lembrar das coisas antigas que a gente tende a esquecer o tempo inteiro. Que é que Ele nos ama, que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, que nós somos pecadores, mas existe graça dele sobre nós. E é isso, irmãos, que nós precisamos. Porque esse negócio do novo o tempo todo, misericórdia, é novo o tempo, Deus está fazendo algo novo. E a igreja diz, glória, aleluia. E eu creio, irmãos, que Deus muda, que Deus constrói novas histórias. Eu não estou tirando, as obras do Senhor, mas eu estou querendo dizer é que esse é o nosso maior desafio, é não esquecer de tudo aquilo que Ele já fez. E é por isso que o povo de Israel não ficava sempre falando o tempo todo do novo. O que é que o povo de Israel fazia nos Salmos? Vamos lembrar dos feitos do Senhor, que nos tirou com forte mão poderosa do Egito. Então, meu irmão, o que a gente precisa para ter satisfação em Deus
Não é ficar esperando o novo o tempo todo, é dizer, eu já tenho minha satisfação na cruz do Calvário. E essa cruz é o poder que me dá a capacidade de enfrentar o novo dia, a nova semana, o novo mês, o novo ano, sempre arraigado e alicerçado a uma convicção antiga, que Cristo Jesus é Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, depois foi assunto aos céus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E assim, pela graça de Deus, nós reinaremos com Ele para todo sempre. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, porque essa porta, ela não foi oculta a nós. Infelizmente, há tantas pessoas, e pessoas que não são melhores ou piores do que nós. São pessoas pecadoras, como nós aqui, que passam e não veem essa porta convidativa, essa porta sendo apresentada, Senhor. E eu te peço, em primeiro lugar, tem misericórdia dessas vidas. Em primeiro lugar, eu te peço por aqueles que estão aqui hoje, que ainda não entraram por essa porta. Que seja o dia de entrar por essa porta, Senhor. Que seja o dia de não só entrar, mas de emburacar, Senhor. De entrar assim de um modo que não haja dúvida de que há um desejo, Pai, pelo Senhor. De que há um amor pelo Senhor. De que há uma honra ao Senhor. Então, Senhor, traz essa inquietação. Se há alguém aqui que ainda não entrou por essa porta, que entre no nome de Jesus, pela fé no Messias. Eu te peço também, Senhor, por aqueles irmãos, por todos nós aqui, que já entraram por essa porta, mas que de repente estavam esquecendo-se de que essa porta, Senhor, é a porta que promove liberdade verdadeira. É a porta, Senhor, que especialmente traz satisfação. Senhor, que o Senhor satisfaça a alma do teu povo, Senhor. Nós somos incapazes de nos autossatisfazermos. Nós podemos encorajar um ao outro, e nós fazemos isso enquanto igreja. Nós podemos socorrer um ao outro, nós podemos orientar, nós podemos instruir, mas satisfazer um ao outro, só Cristo. Só o Senhor pode alimentar a nossa alma de uma maneira plena. Então que o Senhor, mais uma vez, sacie, Pai, a tua igreja, que nós possamos lembrar que a nossa vida encontra satisfação em Ti, e que a nossa alma inquieta está, Senhor, como disse Agostinho, até que finalmente ela se encontra com o Senhor e ela tem sossego eterno. Que assim seja, que o Senhor traga paz aos aflitos, que o Senhor traga ânimo, Pai, aos que estão cansados, que o Senhor traga coragem, Pai, àqueles que estão amedrontados, e que tudo isso não venha pela força do homem, apenas por uma boa palavra, mas que venha pelo poder de Cristo, que é aquele que sacia a nossa alma. No nome de Jesus eu te peço, Pai, e eu te oro, que o Senhor seja essa porta de salvação, que o Senhor seja essa porta onde nós experimentemos a verdadeira liberdade e que nós aprendamos a encontrar saciedade, Pai, nessa porta que se chama Jesus. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar de pé?